Quarta-feira de notícias boas para a nossa igreja. Nós já estamos reformando o nosso templo, as telhas já foram retiradas, o madeiramento está sendo verificado, está sendo feito alguns reparos, estão sendo feitos também reparos no revestimento interno da igreja, na instalação elétrica, e nós pedimos as orações da igreja em favor desta reforma, para que o templo fique mais bonito, mais adequado ao culto, à adoração ao nosso Deus. Recebemos também a boa notícia de que no dia 29 de junho será flexibilizado a realização de cultos nas igrejas em nossa cidade. Na próxima segunda-feira estamos convocando o conselho a reunir-se para tratar de alguns detalhes da reabertura do templo, dos cultos, bem como da reforma que está sendo feita em nossa igreja, e pedimos as orações dos irmãos em favor desta reunião em que há decisões importantes para a vida espiritual da nossa igreja. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós vamos louvar a Deus cantando o hino de número 177, Firme nas Promessas. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida das nossas famílias, dos nossos lares.
O Senhor cuida da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Deus, o fortalecimento espiritual de cada família da igreja. Pedimos, ó Deus, que nesses dias que ainda estamos impedidos de nos reunir na Tua casa, o Senhor fortaleça os relacionamentos nos nossos lares, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre parentes que vivem próximos, ó Deus, e pedimos, ó Deus, o poder e a atuação do Teu Espírito Santo, fortalecendo os nossos lares, ó Deus, alcançando, ó Deus, aqueles que estão longe da comunhão do Senhor, trazendo-os de volta, ó Deus, a comunhão com o Senhor, ó Deus, através do arrependimento, através da confiança firme em Cristo Jesus. Agora, Senhor, fala aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler ainda a palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, no Sermão do Monte, amados irmãos, termina esse sermão com 4 advertências. Essas advertências formam 4 pares de contrastes. Ele fala de 2 caminhos: caminho que leva à vida, caminho que leva à destruição. Fala de 2 árvores: a árvore que produz bons frutos, a árvore que produz maus frutos. Jesus faz 2 afirmações sobre aqueles que fazem uma confissão verbal, mas vazia de fé, sem contudo ter uma fé obediente, e aqueles que têm firmeza no Senhor. E ele fala de 2 fundamentos: a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Nós vamos, nesta noite, meditar nos 2 primeiros contrastes. E o primeiro está nos versos 13 e 14, que fala de 2 caminhos, uma escolha necessária que precisamos fazer em relação à nossa vida espiritual. E ao falar de 2 caminhos, Jesus fala de 2 caminhos, fala de 2 portas, Jesus fala de 2 destinos e fala de 2 multidões. Não há meio termo. Você precisa de tomar uma decisão. Você precisa fazer uma escolha radical. Você tem que escolher entre a liberdade e a vida, ou entre a escravidão e a morte. Se você não escolher a liberdade e a vida, você já está destinado à destruição, à escravidão e à morte. Então é necessário fazer a escolha correta. Jesus falou de 2 caminhos. O que Jesus falou, Davi falou no Salmo 1, de 2 caminhos: o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. O caminho dos justos é o caminho daqueles que têm prazer na lei do Senhor, medita nela dia e noite, medita, aplica e vive neste caminho, e vive de acordo com a lei do Senhor. Jesus falou sobre o caminho estreito que leva à salvação, mas falou do caminho largo, o caminho que conduz ao pecado, um caminho cheio de esquemas deste mundo,
o caminho que leva à destruição. É preciso escolher entre esses dois caminhos. Depois ele fala de duas portas, a porta estreita e a porta larga. A porta larga é a porta fácil, é a porta que não há limite de bagagem para se levar. Por esta porta larga entra o pecado, a justiça própria, entra o orgulho. Mas as pessoas não podem chegar a Deus através dessa porta larga. Ela não conduz à presença de Deus, mas ela conduz à destruição. Somente a porta estreita leva ao caminho estreito, que conduz à presença de Deus, que conduz à comunhão com Deus. Mas na porta estreita, nós não conseguimos passar com a nossa bagagem. Para entrar pela porta estreita, é preciso deixar a bagagem para trás. É preciso deixar a bagagem do lado de fora. É preciso deixar a bagagem do pecado, a bagagem da cobiça, a bagagem do egoísmo, a bagagem do materialismo, a bagagem da ambição, a bagagem da mentira. É preciso negar-se a si mesmo para entrar pela porta estreita, que leva ao caminho estreito. Mas Jesus fala de dois destinos. O caminho fácil leva à porta larga, que conduz à destruição, que conduz ao inferno de fogo, onde tudo de bom será destruído. No inferno, a alegria, a beleza, o encanto, a esperança, a paz e a verdade serão destruídos para sempre. O sofrimento será extremamente terrível e para sempre, e não haverá nenhuma gota de alívio no inferno. O inferno é uma realidade ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Mas se há o destino do inferno, Jesus fala que há o destino da vida eterna, que é encontrado por aqueles que entram na porta estreita, que passam pelo caminho estreito. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, e nós entramos para a vida eterna tão somente pela fé em Cristo Jesus, depositando a nossa confiança na pessoa de Jesus. Mas há também duas multidões. Há uma multidão de pessoas muito numerosas que entra pela porta larga, caminha pelo caminho espaçoso, que leva à destruição. Há muita atividade, muitos pedestres passando por esse caminho. Há o caminho estreito e difícil, que leva à vida. Jesus disse: são poucos os que acertam por ela, por esta porta. E aí surge uma pergunta: mas se o caminho estreito, que leva à porta estreita, que leva à vida eterna, são poucos que acertam, será que é um número muito pequeno que serão salvos? Será que é uma minoria que serão salvos? Comparativamente, quando nós comparamos o povo de Deus com o mundo, parece um número pequeno. Quando o mundo foi destruído no tempo de Noé, apenas 8 pessoas se salvaram na arca, que era a igreja de Deus. Um número muito pequeno em relação à multidão de pessoas que foi morta, que foram destruídas pelo dilúvio. Mas a palavra de Deus, amados irmãos, nos diz que uma grande multidão de pessoas foi vista nos céus pelo apóstolo João. Ele teve aquela visão de pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Uma multidão que não se pode enumerar. O número dos salvos é enorme, é muito grande, amados irmãos. E pessoas de todas as nações serão salvas.
Mas quando olhamos para a igreja e as pessoas ao redor, parece que o número de perdidos é muito grande. E de fato é. Quando alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Jesus não tinha preocupação de especular sobre quantidade de pessoas, mas Jesus tinha a preocupação de desafiar as pessoas a entrarem pela porta estreita, a andarem pelo caminho estreito, a deixarem para trás a bagagem do pecado, a bagagem do mundanismo, a bagagem do materialismo que conduzem à destruição. O foco de Jesus é que nós andemos pelo caminho da vida. Se você está andando por caminhos tortuosos, por caminhos que não agradam a Deus, você precisa deixar este caminho. E eu desafio você em nome de Jesus: deixe o caminho do pecado, abandone o materialismo, abandone a inveja, abandone a cobiça. Essas coisas não agradam a Deus, essas coisas destroem o seu coração, destroem a sua vida, não tem a paz de Deus. Jesus faz um grande desafio e um apelo ao nosso coração para entrarmos pelo caminho estreito, na porta estreita, deixando a bagagem do pecado para trás, para através da fé em Cristo Jesus, através do arrependimento de pecados, sermos conduzidos à vida eterna, à comunhão eterna com o nosso Deus. Jesus então passa a falar de outro contraste entre o cristão e os falsos profetas. E Jesus faz uma advertência muito séria. Ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como que a gente discerne os falsos profetas dos verdadeiros profetas? E Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas do espinheiro ou figos dos abrolhos? Há, amados irmãos, vários tipos de falsos profetas em nossos dias, que procuram desviar as pessoas do reino de Deus. Há aquelas pessoas, como os fariseus nos dias de Jesus, que inventam regras difíceis e pesadas e colocam a entrada no reino de Deus como algo altamente sacrificial. Mas essas pessoas Jesus chamou de hipócritas, colocam fardos pesados sobre a vida das pessoas que não querem empurrar nem com o dedo. Então cuidado, a palavra de Deus diz que os mandamentos de Deus não são penosos, e aqueles que são justos, aqueles que amam a Deus, têm prazer na lei do Senhor. Por outro lado, há aqueles que procuram alargar o caminho da salvação, procuram alargar a porta da salvação e induzem as pessoas a acreditar que elas podem ser salvas da condenação do inferno, mesmo vivendo na prática do pecado. Mas a palavra de Deus diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. A congregação dos justos é a reunião, é a comunhão de pessoas que foram justificadas pela fé, pessoas que nasceram de novo, que abandonaram os seus pecados, não têm prazer em viver no pecado, mas têm prazer em andar com Deus. Algumas pessoas se enredaram, se envolveram no pecado e se sentem escravizadas a um padrão de vida que não agrada a Deus. Mas se você clamar das profundezas do seu pecado, se você clamar aos céus, se você clamar a Deus em nome de Jesus, Ele pode libertar a sua vida do pecado, pode te dar uma nova vida,
pode te dar uma nova oportunidade de andar na presença de Deus, de ter a paz de Deus, de ter prazer em viver de acordo com a lei de Deus. E há um grupo de pessoas que procura contrariar Jesus, dizendo que o caminho largo não leva à perdição. E alguns falam, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são boas. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus disse que Ele é o caminho e não há outro caminho. Não há outro modo de uma pessoa ter a salvação senão através da fé em Cristo Jesus, da confiança viva no Senhor Jesus Cristo. Em nossos dias não é diferente dos dias de Jesus. Há muitos falsos profetas fazendo promessas falsas, iludindo as pessoas com os seus ensinos. Nós queremos destacar algumas dessas falsas promessas. Por exemplo, a promessa de riquezas materiais neste mundo. Há algumas igrejas que o alvo delas e a mensagem delas é a prosperidade. Se você crê, você vai ficar rico. Se você crê, você não vai ter problemas financeiros. Se você crê, você vai ser bem-sucedido em todos os seus empreendimentos financeiros. A palavra de Deus diz que Deus quer a nossa prosperidade, sim, mas não promete em lugar nenhum que não teremos dificuldades financeiras, que não passaremos por aflições. Pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus não veio prometer prosperidade material. Quando um jovem se candidatou a ser discípulo de Jesus, Jesus disse: as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O Rei do Universo, o Príncipe da vida, o Criador dos céus e da terra, o dono de todo o ouro e de toda a prata, de tudo que existe, viveu neste mundo e não teve nenhuma herança material para deixar para seus familiares, para nos ensinar a ter uma vida na dependência de Deus. Deus nos dá o suficiente para nós vivermos. E a palavra de Deus diz que Deus não permite que um crente venha mendigar o pão. Davi disse: não vi o justo mendigar o pão. O nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. Mas a teologia da prosperidade, amados irmãos, não é o ensino de Jesus. Pelo contrário, é o ensino de Satanás. Satanás mostrou todos os reinos e disse para Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Essa é uma teologia que não é do Senhor Jesus. E Jesus disse: que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Muitas igrejas pregam a prosperidade, mas não pregam a obediência, não pregam a necessidade de arrependimento de pecados, não pregam a necessidade da centralidade do Senhor Jesus como modelo, como padrão para a sua vida. Este ensino de teologia da prosperidade é um ensino, amados irmãos, que não conduz à vida eterna. E Jesus enfatizou em todo o seu ensino a necessidade de prepararmos para encontrar com Deus, a necessidade de cuidarmos da nossa vida espiritual e da nossa alma. Ele fez uma advertência nos seus ensinos e em muitas parábolas para nos arrependermos e andarmos de acordo com a vontade de Deus. A promessa de salvação sem arrependimento de pecados é um outro ensino falso. Pessoas que falam assim: olha, Deus vai salvar a todos. Este é um ensino, amados irmãos, que não está na palavra de Deus. A palavra de Deus enfatiza a necessidade de santidade.
de obediência à palavra de Deus, de um padrão de vida que honre a Deus. Quando Deus chamou Abrão e prometeu a ele a terra prometida, uma descendência abençoada, Deus falou: Abraão, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Deus exigiu santidade, perfeição dos seus servos. Em Hebreus 12, 14, a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor exige de nós que andemos em novidade de vida, que tenhamos vida santa. Nós somos chamados pelo nome do Senhor. O Senhor disse: eu sou santo, sede santos. Portanto, Deus mandou que nós tivéssemos uma vida de perfeição e santidade, seguindo o padrão do nosso Deus. O povo de Deus é marcado pelo caráter de Deus, é marcado pela santidade de Deus. Um outro ensino falso é a promessa de que Deus não vai condenar ninguém ao fogo do inferno, porque Deus é amor. E muitos dizem: se Deus é amor, por quê Ele vai mandar alguns filhos para o inferno? Ele não manda nenhum filho para o inferno, Ele manda criaturas para o inferno. E a palavra de Deus faz uma distinção entre criaturas humanas e entre filhos de Deus. O apóstolo João diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nem todas as criaturas humanas são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são nascidos pela vontade de Deus. Filhos de Deus são aqueles que são nascidos do alto. Filhos de Deus são aqueles que são nascidos da água e do Espírito. Filhos de Deus são aqueles que creem em Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. São aqueles que se humilham diante de Deus, reconhecem o seu pecado, reconhecem que não vivem de acordo com o padrão de Deus. E ao se arrependerem, se submetem à vontade de Deus. Portanto, amados irmãos, dizer que Deus vai salvar a todos não é verdade. Jesus falou que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Jesus falou: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Se não vai entrar no reino de Deus, vai para o reino das trevas. Jesus falou para os fariseus: vocês são filhos do diabo, ele é que é o pai de vocês, e eles não vão herdar o reino de Deus. E o livro de Apocalipse fala que os mentirosos, os feiticeiros, os covardes, os adúlteros, os efeminados vão para o lago de fogo, onde arde fogo e enxofre. Então, amados irmãos, esse ensino de que Deus não vai condenar ninguém é um ensino falso, que não está de acordo com a palavra de Deus. Precisamos de discernimento espiritual para discernir o ensino verdadeiro do ensino falso. Certa vez eu assisti um filme com alguns adolescentes sobre um pregador famoso, um pregador que ensinava o pensamento positivo, que você pode obter todas as coisas pela fé. E quando terminou aquele filme, perguntamos para os irmãos qual é a mensagem principal desse pregador. Eles falaram assim: se você tiver fé, você vai ter sucesso, vai ser bem sucedido. E a resposta foi correta. Então foi perguntado: mas qual é a mensagem central da Bíblia? Eu disse assim: não é essa. A mensagem central da Bíblia é que a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar do pecado, para a vida eterna. A mensagem central da Bíblia, amados irmãos, não é prosperidade. A mensagem central da Bíblia não é salvação
para todos. A mensagem central da Bíblia não é que você pode viver uma vida no pecado, andando pelo caminho largo, pela porta larga. A mensagem central da Bíblia é que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, e para chegar a esta salvação é necessário andar pelo caminho estreito da salvação, entrar pela porta estreita que é Jesus. É necessário renunciar a todo pecado, negar-se a si mesmo, entregar toda a sua vida ao Senhor Jesus. Não importa se a vida de uma pessoa foi destruída pelo pecado, se a vida de uma pessoa está como um caco, como um lixo, Jesus pode transformar a pior vida neste mundo em uma vida que glorifica a Deus. Olhe para a vida da mulher samaritana, olhe para a vida de Zaqueu, olhe para a vida de Paulo. Jesus entrou nessas vidas, transformou estas vidas, deu-lhes uma nova vida para viver para Deus, e eles encontraram a vida eterna, e eles obtiveram comunhão com Deus. Eles foram transformados pela graça e pelo poder de Deus. Venha para Jesus, ande pelo caminho estreito, entre pela porta estreita que conduz à vida e à salvação. Nós vamos louvar a Deus ouvindo o cântico Portas Abertas, do pastor Paulo César, do Grupo Logos. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vão continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo. Por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde eu passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho,
farão renascer um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Pois nunca é tarde, não sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e Vamos encerrar o culto desta noite. Nosso Deus, nós te louvamos pela tua palavra que nos desafia a entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito que leva à salvação. Nós te louvamos pela vida de Jesus, pelo seu ministério, pela obra maravilhosa que Jesus fez, morrendo na cruz do Calvário, para obtermos o perdão dos pecados. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor santifique as nossas vidas e nos fortaleça. Abençoe, ó Deus, cada família da nossa igreja, cada pessoa que está ouvindo a tua palavra nesta noite, que seja tocado pelo teu poder e pela tua graça, que possa abandonar a vida de pecado, que possa ter discernimento para verificar os ensinos de conformidade com a tua palavra e com os ensinos e com a vida do Senhor Jesus Cristo. Queremos te agradecer, ó Deus, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, irmãos, pessoas que estão trabalhando aqui na nossa igreja, ó Deus, na restauração, ó Deus, do telhado, no revestimento, ó Deus, do templo, aqueles que ainda vão entrar na pintura, na iluminação. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe cada pessoa que tenha prazer e alegria em estar aqui, ó Deus, na obra do Senhor. Agora, Deus, santifique e abençoe toda a tua igreja, todo o teu povo, ó Deus, que está desejoso de se reunir na tua casa. Fica conosco, nos dando uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.